Aprovada na Câmara, a reforma da Previdência chega ao Senado com várias alterações que diminuíram o tamanho da economia pretendida pelo governo. Mas essa diminuição vai comprometer o alcance da reforma? E para o cidadão, vai ficar mais fácil se aposentar? A reforma da Previdência vai solucionar a crise econômica no país? Para falar sobre essas e outras questões, está aqui conosco Josué Pellegrini, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Como está, Josué? Como vai, Tupi? Obrigado pelo convite. Ah, que bom. Bom, a gente está focando aqui, Josué, a questão da Previdência. A IFE, a Instituição Fiscal Independente, ela fez várias projeções de como o projeto que o governo mandou para cá, a PEC, e a economia prevista. Nos números macro, a gente tem que eram previstos 1 trilhão e 200 bilhões, grosso modo. E essa economia, de acordo com o cálculo do IFE, caiu para 714 bilhões. Como que se chegou a essa metodologia? Veja, o 1.237 que você se referiu foi a projeção do próprio governo, né? Ela veio junto com a proposta aqui para o Congresso, né? Na ocasião, a IFE estimou o impacto em 1 trilhão, né? Então, a comparação seria de 1.237, né, com 1 trilhão. Depois... Quer dizer, a IFE considerou que a proposta do governo estava um pouco superestimada. De acordo com os cálculos da IFE, sim, seguindo a metodologia e os pressupostos da IFE, né? Isso pode justificar a diferença entre a IFE e o governo. Sim. Né? Aí a matéria tramitou, né, na comissão especial lá da Câmara, né? E foi aprovada na comissão, no primeiro turno no plenário, teve alguns destaques lá também, e aí foram refeitas as estimativas, porque ocorreram algumas alterações, né, no processo de tramitação, o que é normal, né? E aí, no caso da IFE, a estimativa, que estava em cerca de 1 trilhão, ela caiu para 715 bilhões de reais, né? A do governo também, a estimativa do governo também caiu, não para 715 bilhões, mas ela caiu numa dimensão mais ou menos parecida com a estimativa da IFE. Na mesma de proporção. Tal modo que a distância entre as duas ficou mais ou menos igual. Na verdade, ficou até um pouco menor, né? A diferença entre as duas estimativas, né? Pellegrini, esses números, eles foram bem estudados? Houve muita discordância com relação a esses números. A oposição questionou muito o governo por não ter divulgado os estudos inicialmente, houve uma contenda aí com relação a isso. Esses números foram bem estudados, na sua opinião? Olha, estimar o impacto de uma medida de tal alcance, ele é bastante complexo, né? Você tem toda uma metodologia, um modelo por trás, e também existe uma série de suposições que precisam ser feitas, né? Já que você está tentando saber o que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. O certo, aliás, numa medida como essa, previdenciária, é você ter um horizonte bastante longo, né? Sim. 30 anos, por exemplo, não é um período tão longo. Então, em vista da complexidade envolvida, é normal que haja algumas diferenças na metodologia, né? Eu creio que o governo tem uma metodologia boa, usa as suas hipóteses lá, e assim como a IFE também tem a sua metodologia. Elas não devem ser muito diferentes, né? A IFE até tomou por base inicialmente uma metodologia que foi apresentada pelo próprio governo alguns anos atrás, né? Essa metodologia atual do governo deve ter evoluído, mas não deve ser muito distinta do que era, então a metodologia não deve ser tão distinta assim, mas as hipóteses que se utilizam, elas podem realmente trazer uma grande diferença. Eu posso dar um exemplo para você? Por exemplo, nessas estimativas, ela envolve uma série de coisas, mas, por exemplo, é preciso, por exemplo, supor o que vai acontecer no caso do servidor público. Quando ele atinge os quesitos da aposentadoria,
ele pode ou não se aposentar. Sim. Ele pode preferir continuar em atividade. Por quê? Porque existe o abono permanência, né? Se ele já pode se aposentar e não se aposenta, ele deixa de pagar a contribuição previdenciária, né? Isso é um estímulo importante. Se a alíquota é de 11%, significa 11% do salário. Se a alíquota for corrigida, por exemplo, como pretende a proposta que foi aprovada na Câmara, esse benefício, esse incentivo fica maior ainda. 16%, né? Tem se dito. 14% é a base, mas ela vai mudando conforme o tamanho do benefício. Ela pode chegar até mais de 20%. Né? Então, é um incentivo muito grande. E quando você faz essas projeções, você precisa saber, você tem que meio que adivinhar o que o servidor vai fazer na hora que ele atingir os quesitos. E aí vai depender da suposição que vai ser utilizada. Você pode supor, por exemplo, que ele, assim que atingir os quesitos, ele vai se aposentar, né? Ou então você pode supor que ele dá uma probabilidade para ele conforme a idade dele. Quanto mais velho ele for, maior a probabilidade dele se aposentar. Isso, por si só, pode dar uma diferença significativa, que pode chegar até a cerca de 50 bilhões de reais, dependendo da hipótese. Então, você veja que, e eu estou falando só de uma hipótese só, né? São de muitas uma variáveis. das questões envolvida em uma série de outras, né? Então, é justificável que haja essas diferenças, não significa que ninguém está errado, né? É realmente por conta da complexidade que existe. Mas você considera que houve até transparência do governo na divulgação desses números? Os números foram... Houve uma cobrança inicial, né, a respeito da metodologia, né, dos números que o governo apresentou na própria proposta. O governo pretendia que os números fossem apresentados mais à frente, né, na abertura da comissão. Então, ficou esse lapso de tempo sem os números, né? A devida divulgação. Sem a metodologia que possibilitou chegar àqueles números. E, de fato, é muito importante saber os números para subsidiar as decisões, né? Tá. Essa questão dos números, existe aí uma certa guerra de números, uma coisa que me deixa, assim, bem curioso até, de saber, a CPI da Previdência, que foi feita ano passado, ela terminou com uns números muito diferentes. Eu trouxe aqui para nós alguns números para a gente mostrar para o nosso telespectador o quão diferente essa questão fica. Aqui está um pouco confuso e os números estão um pouco defasados, mas a intenção nossa é mostrar como que esses números se aproximam e se distanciam. Quando a gente pega aqui a receita, né, a gente vê que os números calculados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, no qual se baseou a CPI da Previdência, eles são muito parecidos com os números divulgados pelo próprio governo na tabela que a gente pegou do TCU. Uhum. E quando a gente coloca os números com a desvinculação das receitas da União, que, para o nosso telespectador entender, é aquela emenda constitucional que separa 30% de todas as verbas carimbadas, as verbas destinadas no orçamento, para o governo dar outras destinações. Quando esses números vencem a DRU, eles caem bastante, né? Quando se retira os 30%, eles caem bastante. Eu pergunto ao senhor, a DRU é a causa dessa discordância de números? É a principal, pelo menos quando a gente se diz em termos de receita? No caso aqui dos gráficos, dos números apresentados, a diferença entre as duas estatísticas é a desvinculação de receitas da União, né? Que é um percentual da contribuição que porque as contribuições elas têm sempre um destino, da própria natureza das contribuições. Então, a DRU ela desvincula 30% dessas contribuições, né, para uso em outros destinos. Não quer dizer
porque ela é utilizada em outro destino, né? Ela pode voltar para a própria seguridade, né? Aliás, é bem possível que isso tenha ocorrido nos últimos anos, né? O governo ele desvincula as contribuições, mas com essas desvinculações a receita e a despesa não bate, e o governo ele retorna novamente essas receitas desvinculadas para a própria seguridade, né? Inclusive, Tupi, aproveitando a oportunidade, Sim. na redação aprovada na Câmara dos Deputados, já foi feita a retirada dessa desvinculação, né? Ela não existe mais, a não ser em situações bem específicas, né? Porque, na verdade, isso talvez não tivesse mais nem interessante para o governo, né? Porque, na verdade, você estava tirando de um lugar e colocando de novo no mesmo lugar, né? Então, não estava tendo muita utilidade. Talvez lá no início, lá nos anos 90, na época do Plano Real, ela tivesse sido muito útil, foi útil por um bom tempo, mas nos últimos tempos isso não estava ocorrendo. Com relação à retirada a reinclusão, a contagem da receita da Seguridade com a DRU, eu não sei, eu confesso que eu não sei se é o melhor procedimento, porque a DRU ela tem status constitucional, né? Sim. Então ela está no mesmo nível de todos os dispositivos lá que estão na Constituição. Quer dizer, ela não pode ser desconsiderada. Não pode. Faz parte do ordenamento do país. Sim. Que seria um erro calcular. Então, eu creio que sim. Eu creio que a estatística sem considerador é a receita correta. Tá. Com relação às despesas, esses números eles ficam mais evidentes. A gente preparou uma outra arte aqui, que a gente coloca o quadro Evolução das Despesas, mas aqui fica mais claro que a Associação dos Auditores Fiscais ela não considera as mesmas despesas que o governo está considerando. O que é isso? Seriam os regimes previdenciários próprios dos servidores, que o governo usa as despesas e a Anfip não? Provavelmente sim, Tupi. Eu não conheço com detalhes a metodologia que a Anfip utiliza, mas provavelmente aí está sendo desconsiderada, aí são as despesas, né? Sim. Está sendo considerada a despesa da Previdência dos servidores, né? Sim. Dos servidores da União, né? Porque nós estamos falando aqui só do governo federal, né? Tem as previdências estaduais e municipais também, né? E aí... que não entraram nessa etapa da reforma. Não. Só para deixar claro. Os estados e municípios, elas não estão no texto aprovado no primeiro turno e também não estão nas estimativas que nós estamos tratando aqui, né? De impactos da reforma previdenciária, né? Aí, com relação a essa questão da diferença, né, aí tem a ver com o que se entende como despesa previdenciária, né? No caso aí, o regime do servidor é uma despesa previdenciária, né? Tal qual a Previdência Geral, né? Só muda o destinatário, né? Nós estamos falando da Previdência do servidor, né? Sim. Quando o servidor ele passa num concurso e entra na administração pública, ele automaticamente passa a ter um conjunto de direitos e obrigações. E está aí a obrigação, que é contribuir para a Previdência, e o direito, que é o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria e pensão. E é uma despesa previdenciária também. Eu acho correto considerar nas estatísticas de despesa previdenciária também as despesas do regime do servidor público. Uma outra argumentação da Anfip é que a Previdência ela era superavitária até os anos de crise, quer dizer, de 2016 para cá, passou a haver realmente prejuízo que a própria Anfip reconhece. Mas nesse período superavitário, só para citar alguns números, 76 bilhões em 2011, 82 bilhões em 2012, 76 em 2013, depois 55 em 2014 e caiu em 2015, que já é o prenúncio da crise, para 11 bilhões. Ela argumenta que esse número, esse superávit, deveria estar sendo capitalizado para financiar crises futuras. O senhor concorda com isso?
Precisa ver exatamente ao que se refere esses números, né, esse superávit. Talvez não seja da Previdência, talvez seja da Seguridade. Da Seguridade. Que é mais amplo do que a Previdência. A Seguridade tem um déficit menor do que o da Previdência. O senhor poderia deixar claro para nós o que é Seguridade e o que é Previdência? Sim, a Seguridade ela inclui também as despesas com benefícios assistenciais, né, e a saúde também, né, somado ainda as despesas previdenciárias. Então, ela é mais ampla, né, e também tem uma margem de receita mais ampla também. A Previdência ela tem as contribuições previdenciárias, né, que é a contrapartida do trabalhador para receber os benefícios de aposentadoria e pensão no futuro, né. Então, e no caso da Seguridade, tem outras contribuições, a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Então, vamos dizer assim... Mas isso na Constituição lá atrás estava previsto que se ia financiar toda a Seguridade, incluindo a Previdência. Isso. O que mudou? Exatamente. Enfim. Então, o que acontece? Então, esses números, eu creio que está se referindo à Seguridade, né? Me parece que, aí eu estou tentando deduzir o que exatamente foi feito pela Anfip também, essa informação. Eu suponho que eles pegaram e fizeram o cálculo da despesa e receita da Seguridade com aqueles ajustes que nós vimos, talvez outros ajustes também, mas esses dois que nós vimos, né? A retirada das despesas do servidor, né? E a inclusão da desvinculação na receita. Sim. Né? Aí é bem possível que com esses ajustes apareça um superávit. Se não me falha a memória, eles fizeram a conta em 2015, na época da discussão da proposta de reforma presidenciária do governo Temer. Agora, uma questão importante é a gente não olhar, né, nessa questão, quando se analisa a questão de sustentabilidade, né, o regime é sustentável, não é, a Seguridade é sustentável, não é, a gente tem que ver como é que está evoluindo as coisas ao longo do tempo, né. E a IFE, ela, lá no começo, em 2017, ela refez os números para 2016 com base na metodologia da Anfip, aquilo que se poderia deduzir que ela tinha feito, tá? Porque não foi encontrado os detalhes de como se chegou àqueles números, né? Mas os grandes ajustes foram passíveis de ser identificados. Então, a IFE refez em 2016, com a mesma metodologia da Anfip, e já em 2016 já encontrou déficit na própria Seguridade. Entendo. Né? O que acontece? É a dinâmica dos acontecimentos, né? E aí eu acho que é a questão central. Não adianta você pegar a fotografia de um determinado ano e falar, tem déficit de superávit. O que está acontecendo com a Previdência, que é grande parte das despesas previdenciárias? Ela tem crescido num ritmo muito acentuado, né? Ela cresceu cerca de 6,5% acima da inflação nos últimos 20 anos, né? Em relação ao PIB, em relação ao tamanho da economia, que é uma forma que se usa muito de medir variáveis grandes assim, ela subiu de 5,5% para 8,5% lá do início dos anos 2000 para 2018, ou seja, um aumento de 3 pontos do PIB, né? As despesas, né? Esse aumento tem sido muito acentuado nos últimos anos, né? E olha, eu estou falando da despesa, hein? Não dá nem para dizer que é problema da receita, que o desemprego está elevado, a contribuição está baixa por causa do desemprego, o que acaba fazendo com que o déficit fique ainda maior. Eu estou falando da despesa, tá? E o déficit também ele piorou bastante nos últimos anos, né? Então, a gente tem que olhar qual é a dinâmica dos acontecimentos. E a dinâmica realmente aponta para a insustentabilidade da Previdência. Ver o filme e não a fotografia. Exatamente. Nós temos problemas não só nós temos problemas de regras, né? As regras da aposentadoria, né? Se é mais ou menos difícil se aposentar, como é feito o cálculo, né? Certo. E temos um problema também de demografia. A gente não pode esquecer disso, né? A demografia do Brasil
está mudando assustadoramente, né? De forma muito rápida. O assunto é muito extenso e realmente a gente tem muita coisa. Eu queria chamar um outro quadro que a gente preparou aqui para dar uma visão do que é, o que o governo conseguiu e o que ficou faltando. Então, nessa questão geral do impacto fiscal, houve uma redução muito grande em alguns aspectos. Queria que o senhor comentasse um pouco isso, a questão da idade, por exemplo. Quase 100 bilhões do que o governo almejava e do que a IFE está calculando que vai chegar lá. É isso mesmo? Vai dar para fazer? Essa reforma da Previdência, ela vai chegar ao cidadão comum, ela vai facilitar a aposentadoria, mesmo com toda essa queda na previsão do que foi encaminhado para cá para o Congresso e do que possivelmente vai sair. Óbvio que ainda tem toda uma negociação no Senado, toda essa questão. Mas o senhor acredita que a reforma ainda vai funcionar? Ela perdeu um pouco do seu impacto, né? Uma parte do seu impacto. Mas ainda assim o impacto ele é bastante relevante, né? Nas estimativas do governo aqui nós estamos ainda com 900 bilhões, né? Já considerando as mudanças feitas na Câmara, né? Sim. Não mais considerando os números que o governo lançou inicialmente. Sim. Então a proposta, nos cálculos do governo ainda temos um impacto de 900 bilhões e no caso da IFE ainda com um impacto de 715 bilhões, Sim. né? Então, apesar de não ser da mesma dimensão que foi inicialmente, ainda é um número significativo, né? Nós estamos falando aí de um impacto em 10 anos, é óbvio que se eu pegar ainda um período maior, 20, 30 anos, o impacto é muito maior, até porque é possível que ele tenha uma certa exponencialidade, né? Ele é um pouco menor no começo e ele vai aumentando, né? Sim. Então, ainda assim, a reforma, se ela for aprovada tal como foi no final, tal como foi na Câmara dos Deputados, ainda ela vai dar uma contribuição importante para o controle das despesas do governo federal, né, novamente, né? Não estamos falando de Estado e município, porque eles não foram incluídos no texto aprovado, né? Não que vai resolver definitivamente o problema da Previdência, mas pelo menos vai estancar, creio eu, com essa dimensão, ele vai estancar a tendência que existia, que era absolutamente sustentável, né? Certo. Mas ainda assim vai continuar um peso importante, relevante, bastante relevante nos gastos do governo federal. Eu queria chamar ainda um outro detalhe aqui. O senhor falou da exponencialidade, né? Dessa questão, ela vai aumentando ao longo do tempo, essa economia. Aqui a gente tem os quadros da pensão por morte, validez, mas o que me chamou muita atenção foi a questão do abono salarial, né? Porque o abono, na proposta original, ele era reduzido, ele passava, a população atingida, que recebia até 2 salários mínimos, foi reduzida a 1 salário mínimo, houve uma negociação e esse valor ficou em 1,4 do salário mínimo. Mas o que me chama a atenção o abono não é uma coisa alheia à Previdência? Abono, ele faz parte da seguridade, né? Mas o senhor considera válido colocar isso dentro da reforma da Previdência? Foi colocado pela proximidade, né? E nesse curto prazo, parece que a colaboração dele vai ser uma das maiores, né? Nos primeiros anos. Com a alteração feita pelo relator, né? Porque tinha reduzido de 2 para 1 salário mínimo, né? Os trabalhadores que teriam direito ao abono que trabalharam no ano anterior. E como você mesmo já disse, né, no texto constitucional ficou renda baixa, não está especificado, tá? Mas lá na emenda, num artigo lá, que não vai ficar dentro do corpo da Constituição, está especificado, pode ser alterado, ficou especificado 1.400 e alguma coisa, que dá cerca de 1,4 salário mínimo, né? Uhum. Então, houve essa mudança feita pelo relator, que deu uma redução de cerca de 80 bilhões de reais no impacto. O impacto Sim. inicial estimado para a IFE era de 150, Sim, e ele acabou caindo para 70, né? Mas ainda assim vai ajudar as contas. Ajuda, vai contribuir, né? Dentro deste número todo, né, que no caso do governo chega a cerca de 1 trilhão, ele está
também dando a sua contribuição, né? Josué Pellegrini, diretor da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, muito obrigado aqui pela sua presença aqui. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Se quiser baixar esse programa ou indicar para alguém, acesse a página na internet, senado.leg.br/TV, ou então pelo YouTube, nosso canal. Inscreva-se no youtube.com/TV Senado. Você pode ainda falar com a gente pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.